amigos, alô Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área, no seu canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, para bater aquele papo sobre futebol, é o programa Preleção, isso mesmo, aquele papo sobre futebol, mas sempre com o grande convidado. De imediato já peço para você, se inscreva no nosso canal, curta as entrevistas, sempre com um grande convidado, vai lá, compartilhe, espalha para geral, que tem um canal que fala de futebol e carnaval, sempre com grandes histórias. Histórias que o nosso convidado tem e muito para contar. Foi um grande atacante, um grande meia, conquistou muitos títulos, hoje é treinador, vai contar um pouco dessa história no futebol brasileiro. Estou falando do Jorginho. Tudo bem, Jorginho? Muito obrigado aí por atender o nosso canal, bater esse papo com a gente no programa Preleção, para falar de futebol, né? O que nós gostamos, tudo bem? Boa noite, Elias. Um prazer falar com você, é um prazer enorme, né? E vamos conversar um pouquinho sobre futebol. Futebol é sempre bom, né? Uma conversa de futebol é maravilhosa, apesar de que ele nos deixa umas sequelas enormes na vida, né? Seja ela emocional, seja ela física, infelizmente, porque quando você faz de alto nível, as sequelas vêm, porque quem faz afinco sofre, né? Sim. Mas é uma maravilha, está no sangue, não tem jeito de ficar fora. É verdade, é verdade. Jorginho, segue na ativa, segue trabalhando como treinador, como está a vida do Jorginho atualmente? Sim, rapaz, inclusive eu acertei essa semana com o Juventus, dei a continuidade, eu fui fazer 4 jogos, o Anderson tinha ligado e estava precisando de solucionar um problema no meio do caminho, aí eram apenas 4 jogos, né, e eu terminei indo. Mas aí eles gostaram, eu também gostei do clube, o clube nosso, Juventus, não tem como não gostar também, é um clube como a Portuguesa, não tem como não gostar, né. E as pessoas são sensacionais, o presidente hoje, Tadeu, que não era o senhor Antônio, Tadeu era o vice, hoje não, ele é o presidente. Marcel, um grande amigo, um garoto que eu vi com 17 para 20 anos, né, que eu conheci desde criança, então eu conheci o pai dele, sensacional. E mais o Anderson e o Juninho, que estão fazendo um trabalho na categoria de base, né, eles estão terceirizando a categoria de base, então o Anderson está coordenando tudo, está fazendo um trabalho lindo. O Anderson Lima? O Anderson Lima. Lateral, jogou no Grêmio, no Santos. Ele está fazendo um trabalho lá. Fazendo um trabalho lá excepcional, cara. Que maravilha. Então isso é muito legal, apesar de estar começando, né? Mas eles já estão fazendo um trabalho legal, estão mudando todo o departamento, né? E isso é legal. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu continuar perto dos meus amigos e de um clube maravilhoso como esse, né? Tem o Eduardo, que eu conheci, que é o nosso gerente de futebol, uma pessoa extraordinária também, uma pessoa sensacional, é sobrinho de um amigo. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Tem o Luizão, né? Que é um dos nossos auxiliares e treinador do Sub-20. Eu falei, eu vou me encostar por aqui mesmo e tentar ajudar o Juventus. O ano que vem é o centenário, né? Sim. Então nós vamos começar, a ideia de trabalho de hoje é tentar. Nós temos parte financeira pequena, então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer aí um trabalho mais de avaliação de jogadores, para que o ano que vem nós possamos entrar um pouquinho melhor e mais forte no Campeonato Paulista, para quem sabe conseguir o acesso ao centenário do Juventus. Pois é, o Juventus hoje disputa a A2 Paulista, é isso? A2, e ali já vem há algum tempo só participando, sabe? Sim. Ficando ali próximo dos 8, aí fica fora, não consegue chegar, então nós estamos tentando, junto com a direção, né, por isso o trabalho da Copinha é para isso, para nós conseguirmos aí, fazemos uma análise com alguns jogadores e já deixar primeiro uma espinha dorsal, porque faz tempo que o Juventus não consegue isso, né? Sim. Então nós vamos fazer esse trabalho, não vai ser lógico que todo mundo quando inicia uma competição quer vencer, o torcedor quer vencer, mas a ideia é isso, é tentar fazer um balanço aí de alguns jogadores que possam ficar para 2 e já ter alguns jogadores da categoria de base. Eu tenho certeza que pelo menos 1 ou 2 a gente vai tentar colocar em cima para que ele possa se firmar e de repente ser vendido e ajudar o Juventus. Sim, é importante. Quais são as características do treinador Jorginho? Cara, eu sempre fui um cara que gostei de ver futebol bem jogado.
eu era muito técnico, né? Tinha facilidade de ser técnico, de ser habilidoso, tinha uma certa inteligência. O que eu não tinha era força, né? A força para que um atleta possa ser decisivo eu não era. Isso eu tenho consciência, eu não tinha essa força para isso, então não tinha como ser decisivo. Mas eu tinha uma facilidade grande, ele tinha uma leitura tática enorme, né? Então facilitava para mim. E eu procuro ter um time assim, que consiga ser rápido. Eu venho desde quando eu comecei a treinar, sempre achei que hoje que futebol tinha que ser força e velocidade, não tinha diferença, até porque era o que eu precisava quando garoto, né? Eu precisava de força e velocidade quando atleta e não tive a força, eu era rápido, ágil, mas não tinha a força. Sim. Então eu sempre achei que isso era fundamental no futebol. Então todos os clubes que eu trabalho é direcionado a isso. Mas foram poucos na minha carreira que eu peguei desde o início para fazer. Essa foi talvez o meu grande erro na minha carreira, né? Tomei umas decisões erradas, falei algumas coisas para as pessoas que as verdades doeram muito nas pessoas, então aí e aí os resultados terminaram ficando ruins, né? Porque quando eu tive a primeira vez que eu tive para fazer um trabalho decente, eu consegui uma Portuguesa e muito adiante, né? Nós fomos campeões perdendo 3 partidas em 38, então é muita coisa, né? Fazendo acho que 82 pontos, 80 e poucos gols, enfim. Então você precisa ter tempo para trabalhar, não adianta. E aí, então essas minhas características são essas. Eu gosto de jogar para frente, não abro mão disso, né? Agora também aprendi também que dependendo do clube que você está, você não tem essa condição, você tem que jogar de acordo com o que você tem. E muitas vezes ser mais reativo do que ativo. Isso faz com que você repense algumas coisas, a idade, a experiência, né? Hoje eu sou bem mais tranquilo, então você começa a ter essa sabedoria de poder saber que tem hora que você tem que jogar fechado, num contra-ataque, tem hora que você pode pegar lá em cima, tem hora que você pode pegar na linha média, né? Mas o que você precisa ter basicamente no seu time é pessoas que saibam jogar, que tenham velocidade. Isso aí, não abro mão disso para que você possa ter, pelo menos, dar como eu posso dizer, uma esperança ao seu torcedor de vitória, porque só ficar lá atrás por uma bola é duro, viu? Só Jesus na causa. Sofrendo, né? E a questão da velocidade, hoje o futebol pede muito isso, né? E velocidade, intensidade. Elias, não tem jeito. É que acontece o seguinte, quando você vê jogos, se você vê jogos de noite, você vê que a intensidade do jogador é muito maior do que de um jogo à tarde. Por causa do calor, a nossa temperatura no Brasil ela é muito maior do que na Europa. Então é desumano você querer que ele jogue de quarta e domingo e consiga manter a mesma intensidade, o mesmo nível. Não existe isso. Não existe. É uma cobrança idiota. Não tem como. Para quem foi ex-atleta como eu e para quem treina, não tem isso, né? É muito difícil, é muito complicado. Então, mas você precisa ter hoje força, velocidade, e você precisa ter um trabalho longo com o preparador físico para que você possa ter isso, né? Hoje, por exemplo, eu vejo o Palmeiras numa situação que ele consegue controlar bem fisicamente o time dele, ele faz substituições certas, na hora certa, mesmo o jogador ficando meio bravinho, mas ele faz, ele não se importa. Isso porque a direção também dá esse aval para ele. Em outros clubes pode ser que não, aí você já é questionado, entendeu? Sim. Então é um problema muito grave. Então eu vejo hoje o Palmeiras, ele nessa situação, ele numa condição melhor. O time dele é o que mais suporta fisicamente, jogos em grande quantidade, poucas lesões, sabe? Há também um comprometimento muito grande de seus atletas. Isso provavelmente deve ser cobrado não só com o treinador, mas principalmente pela direção, que é o cara que paga, porque quem tem que cobrar na realidade é quem paga, né? Quem assina o cheque no final do mês. É esse cara que tem que cobrar do atleta, para que ele possa estar sempre inteiro, que ele não quebre a noite toda e depois vem aqui, machuca e fala assim, não, agora eu tô ganhando sem fazer nada. Então, eu acho que o Palmeiras chegou num nível profissional ao extremo, né? É uma coisa que o Leão era muito profissional, então e é difícil você cobrar em alguns lugares, porque nosso atleta brasileiro, ele ainda acha que muitas das vezes
você joga bem e pode fazer de tudo. Não. É um direito seu jogar bem, é um direito do torcedor ver você jogar bem, e é uma obrigação sua você estar sempre bem, física, técnica, taticamente, para poder fazer o melhor pelo clube que te paga e o torcedor que te aplaude. Sim. Né? Não vai conseguir, talvez, todos os jogos, mas que você, na sua grande maioria, você se apresente bem. Para isso, você precisa estar muito bem fisicamente. E isso vem do treino, vem do descanso em casa, vem da alimentação, sabe? Vem dos complementos que você deve ingerir, que muitas das vezes o moleque pega, põe na boca e joga depois fora. Putz, é horrível, é um custo muito grande para os clubes, né? Então, nossos atletas, infelizmente, ainda tem muito disso. E aí depois, como nós somos exportadores, tem sempre alguém passando a mão na cabeça dele e não cobrando isso, né? E aí ele termina saindo por cima. Isso rebenta o clube e o trabalho de todo mundo. É muito ruim isso. Verdade. E Jorginho, seguindo essa linha de gestão de vestiário, por exemplo, se diz muito, velho ditado popular, que muitas vezes o jogador pode derrubar o treinador ou acabar com o vestiário. Você que já foi jogador e hoje é treinador, isso realmente existe? Claro. O único que pode derrubar o treinador é o atleta, pô. Não tem outro. A não ser que ele brigue e saia na porrada com o diretor por causa de discussão, aí não tem jeito. Mas fora isso, é o atleta. Se o atleta não quiser, não tem como você fazer. Tem hora que você percebe que ele não tem a capacidade, que ele é limitado. Aí tudo bem, os resultados não vêm mesmo, mas você percebe em alguns clubes que o clube não está indo, o time não está indo porque pela falta de empatia entre ele e os atletas, né? Eu quando acontece isso comigo, eu mesmo sou o primeiro a falar, não, tô fora. Apesar que eu tenho muita facilidade, graças a Deus, tenho muita. Os caras podem me mandar embora por qualquer motivo, mas nunca porque perdi o vestiário, entendeu? Então eu tenho muita facilidade, graças a Deus, até porque fui atleta. Então eu tenho o hábito de falar para eles assim, amigo, é o seguinte, ó, o que vocês estão pensando aí, eu já pensei quando eu estava aí. Então, o dia que vocês pensarem em me xingar ou me elogiar, eu já sei o que vocês estão falando, viu? Eu só olhar para vocês, eu sei o que vocês estão falando. Então, a recíproca é verdadeira, viu? Aí eles levam de boa, sabe? Então, o problema nunca foi vestiário. O problema foi mais convivência com as pessoas de fora do que propriamente com os caras. Mas atleta, quando ele quer, ninguém segura. Verdade. Apesar que hoje eu acho que está mais difícil, sabe? Hoje está um pouco menos, Elias. Eu acho que hoje está bem menos. Aí quem derruba mesmo é mais os resultados dos times ruins que as pessoas montam e depois joga na mão do treinador. Do treinador, né? É verdade. Jorginho, até antes de falar, de relembrar um pouco da sua carreira como jogador, estamos vivendo atualmente no futebol brasileiro um caso muito, não digo estranho, mas desagradável, que é a questão da manipulação dos resultados. Mais uma vez, nos anos 80 teve a máfia da loteria, em 2005 teve a questão da arbitragem, do Campeonato Brasileiro, ao qual o Corinthians foi campeão, e agora tem a questão das apostas, onde nós temos aí jogadores, né, envolvidos. O que você acha desse caso, que, lógico, está ainda sob investigação, mas o que você acha deste caso, sobre isso? Vou responder primeiro como ex-atleta. Sim. Estou envergonhado de saber que na minha classe, a minha ex-classe, né, tem pessoas que se portam a fazer essas coisas. Eu sei que a vida é difícil, a vida é dura, ela não é fácil de viver, a vida não é tranquila, não é tão fácil assim de nós vivermos, é muito difícil viver a vida. Para alguns as coisas acontecem com muita facilidade, para outros com um pouco mais de dificuldade, mas você não tem o direito de arrebentar a família dos outros. Isso daí para mim tinha que ser punição severa. Aliás, eu acho que no Brasil as punições aqui são todas elas brandas, principalmente para os políticos, né? Os políticos não tem nenhuma. Mas para nós ainda temos um pouco, mas ainda são muito brandas. Eu sou a favor da coisa um pouquinho mais severa, sabe? Por quê? Porque você tem duas formas na vida. Você tem o respeito, que é você respeitar as pessoas, que é a forma que meu pai e minha mãe me educou. Respeite as pessoas, respeite os mais velhos, até porque
O seu direito termina onde começa o do outro e você tem que respeitar. Ou senão você vai respeitar por medo, que não é uma coisa legal, mas é uma coisa que se acontece. Ou seja, você vai numa comunidade, quando o chefe da comunidade manda todo mundo dormir às 8 horas da noite, nego dorme e ninguém reclama. Quando é a polícia, todo mundo reclama. Entendeu? Então é duro, né? Então eu acho que tinha que ser severamente punidos. Não é só com afastamento de futebol, não. É cana mesmo, preso, sem direito a muita coisa, porque ele está tirando o direito de muita gente. E aqui é muito coração muito mole, não dá para aceitar não. Como treinador, eu me sinto traído, porque quando você trabalha no meio, você tem que ter confiança, tem que trabalhar por confiança. Você tem que confiar no atleta e ele confiar em você. Se isso não acontecer, não dá. E graças a Deus, eu acredito que nunca tenha acontecido, pelo menos eu espero que nunca tenha acontecido no clube que eu trabalhei. Mas já trabalhei com um que estava envolvido. Então a gente fica agora em dúvida, saber se ele realmente não estava, já naquela época, fazendo alguma coisa. É difícil, difícil. Como ser humano, é difícil você não levantar essa lebre. Mas não. Eu confio em mim, cara, confio nos meus. Nos outros eu tô sempre com um pé atrás, então, mas espero que não tenha feito, porque é uma traição muito grande, e se eu souber disso, é um cara que eu nunca quero falar e nem quero ver, porque eu vou ficar muito magoado. E eu que tinha uma amizade boa com ele, espero que não tenha acontecido comigo, para que pelo menos a gente possa continuar sendo bons colegas. Eu acredito que você não queira dizer qual é o jogador, né? Não tem nem necessidade, mas logo as pessoas descobrem, quando querem descobrem quem é, aí não tem necessidade. É que hoje tudo que você fala, você tem que pagar pelo que é processado, né? Processo. Sim. Aqui eu nunca vejo o processo dos caras que, com todo respeito, que roubam no governo e as pessoas morrem com fome, com falta de saúde, com falta de segurança, e as pessoas não podem ser presas. É uma porcaria, mas segue o barco. É verdade. Falando da sua carreira como jogador, seu início foi na Lusa, isso? Eu comecei... Na realidade, eu joguei salão no São Paulo, cara, em 80. Eu venho oriundo do salão. Eu jogava salão no colégio, jogava salão no bairro, tinha um time no bairro, nós jogávamos. E eu era muito pequenininho, né? Quer dizer, eu era não, mas continuo, né? Mas eu, perto dos caras, eu era muito franzino, era magrinho, fininho, o calção, tinha que levantar até a cintura para ficar melhor. E eu tinha 14, 15 anos, eu jogava com adulto. 13 anos eu jogava com adulto. E aí com 15 anos eu fui jogar no São Paulo. Joguei salão no São Paulo, em 80. Aí depois tentei no Palmeiras, não deu certo. O pagamento era ajuda de custo, não dava. Eu trabalhava já, né? Ganhava 7 mil, o Palmeiras me oferecia 1.500, aí não dava. Sim. Falei, não, larguei. E só fui atleta na Portuguesa por causa do seu Almeida, né? Do finado seu Almeida, que foi meu padrinho. Que também não ia ficar na Portuguesa, eu trabalhava de office boy, ganhava 7 mil cruzeiros na época. Aí os caras ofereciam 1.500, eu falei, não, obrigado, eu vou continuar trabalhando. Larguei, abandonei o barco e vou ver outro mundo. Não dá, não. Aí ele me chamou, me convidou um dia para ir lá na loja dele. Aí ele falou, qual que é seu sonho? Eu falei, meu sonho é sustentar meu pai e minha mãe. E aí, meu pai e minha mãe, eu falei, meu querido, é o seguinte, não tem como você me fazer outra coisa. Eu falei, o que o senhor quer? Ele falou, olha, você não gostaria de ser atleta? Eu falei, eu gostaria, mas eu já falei pro senhor, eu tenho que estar para minha mãe, e o que paga não dá. Ele falou, então faz o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Eu falei, o que é? Ele falou, eu vou te pagar o salário e você ainda ganha da Portuguesa. Eu falei, podemos pensar lá na frente. Mas antes disso, como que eu vou lhe pagar isso de volta? Aí ele foi
Aí ele foi um paizão mesmo, que é um cara que eu tinha um carinho absurdo. Não, tenho um carinho absurdo. Eu ajudei a cuidar dele até o final da vida. Aí ele falou, não, só faça a portuguesa feliz e seja correto. Poxa. Falei, então, só pode ficar tranquilo, foi isso que minha mãe me ensinou e meu pai também. Então, pelo menos honestidade, não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa pela portuguesa, mas honesto, só pode ficar tranquilo que eu sempre vou ser. E aí eu me transformei em atleta, cara, senão eu não teria jogado, teria feito outra coisa na vida, talvez. Eu trabalhava numa loja de importação e exportação, talvez teria mexido com isso. Sim, verdade. Você fez parte daquele elenco que foi vice-campeão paulista em 85? Sim, ali eu tinha 20 anos de idade. Na realidade eu subi em 83, né? Uhum. Subi com... A primeira partida que eu fiquei no banco foi com... Putz, merda, eu esqueci o nome do treinador, rapaz. Ele era lá do acho que Rio Preto. Aí depois, o Candinho, aí tive que voltar para sustentar São Paulo, aí em 84 não tinha dinheiro a portuguesa, e nós foi colocado de goela abaixo no Candinho, goela abaixo no bom sentido, né? Sim. Não tinha dinheiro, então eu tinha que pegar nós da categoria de base. Tinha estourado a idade de uns garotos bons, né? Eduardo, Mauro Ramos, Edu Marangon, Chaves, Mococa, Donizete, quem mais? Maércio, o Júnior já estava, não, o Júnior também, mas o Júnior não ficou. Eu sei que tinha estourado um bocado. Eu ainda era 18, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, era meu segundo ano de Júnior. Aí também me incluíram lá. E aí foi escolhido o Edu para iniciar jogando. Aí de 84 para lá nós fizemos parte de todos esses times da Portuguesa. 84, 85 até 90, onde depois de setembro eu saí pro Palmeiras. Edu Marangon, outro grande camisa 10. Nossa, Edu fez bastante história, não só na Portuguesa, mas no Santos jogou bem. Jogou bem lá fora, né? Ele teve, se não me engano, Fiorentino, eu acho. Sim, no futebol italiano, verdade. Seleção brasileira. Ele foi bem, sacana. Eu lembro outro time também. Eu lembro do outro time de, se eu não me engano, 88, 89. Tinha você, se eu não me engano, Catatal na ponta esquerda, Zenon, Toninho, que era um centroavante. Na realidade, esse time começou em 88. De 89 já era eu, Roberto e Lê. E Roberto Dinamite, né? E o Toninho era o meia. Toninho foi um dos caras que eu mais me dei bem, assim, jogando, sabe? Em termos de companheiro de equipe, assim. Desde quando ele chegou em 84 do 15 de Jaú, nós nos demos bem, cara. É impressionante como nós fizemos uma dupla boa. Outro belo jogador. O Toninho, eu até brinco, né? Eu falo, as pessoas falam, você tá de sacanagem. Quem viu o Sonny Anderson jogar, que é irmão dele, os caras falam, o Sonny Anderson, eu falo, rapaz, não dá pra comparar o Toninho com o Sonny Anderson. O Toninho era infinitamente, meus caras, você tá de brincadeira. Eu falei, mas que o Toninho, cara, a vida não deixou, ele foi feliz lá no Japão, mas ele jogava demais da conta. Hoje ele ia deitar e rolar. Para ele, hoje ele ia ser um dos maiores jogadores do mundo, porque a facilidade que ele tinha de fazer curva, de cabecear, de chegar numa velocidade absurda. Tem um clássico que nós fizemos contra o Palmeiras, Portuguesa e Palmeiras, e eu vim na meia aqui, peguei a bola, roubei a bola do um atleta do Palmeiras, os caras devolveram para mim, enfiamos 3 dedos pro Toninho, o Toninho saiu em velocidade com o Márcio, nossa, o Márcio saiu 5 metros na frente dele, o Toninho chegou na frente dele, eu falei, Jesus amado, que velocidade, cara. Então, e naquela época não tinha hoje a tecnologia e a capacidade de você fortalecer os atletas, se tivesse, seria absurdo, né? O Toninho era de uma força absurda, por isso que tinha essa capacidade de decidir. Cruzava de letra, era um cara, jogava demais, né? Então, em 88, foi eu, Toninho, se eu não me engano, centroavante. Eu não sei se era o Jones ou se era o Kita, cara. O saudoso 88. Kita. Afinado Kita, não sim, lembro. Os dois falecidos. Era o Kita, né? Isso. E aí o Catatal do outro lado. Aí, sim, depois
Depois veio 88, quem era? 88, quem era o treinador, meu pai? 88 teve bastante treinador. Na Portuguesa não foi tão bem assim. O Zenon era o capitão, o Zenon. Isso. E o Márcio Araújo. Depois o Birubiru. Birubiru, verdade. Bom depois time. O Biro. Depois time. O Biro. Aí o Biro veio para 89 também. 89 o Biro tava. Jogou também em 89. Só que aí teve problema, porque negócio de ser vereador e atleta não dá, né? Isso, eu lembro que dividia, né? As funções. Seu Antônio Lopes queria matar ele. Piada, cara. É só papagaiada. A gente ria demais, mas vou te falar, puta, era só piada. O cara era vereador, de manhã não podia digitar, de manhã à tarde não podia. Putz, só piada. E dia de viagem, tinha que escolher. Viagem no meio de semana era complicado, tinha vez que ia no dia do jogo. Pois é. E aí, aceita ou não, né? A depender de quem comandava, quando chegou o Antônio Lopes, não aceitava muito isso aí, não. O Antônio era bravo. Grande Antônio Lopes. Tinha uns que não ligavam, mas ele era chato com isso. Aliás, ele sempre foi metódico nas coisas dele, sabe? Acho que por isso que ele conseguiu ser campeão da Libertadores com o Vasco, tão chato que ele era. Mas então, nossa, era complicado. O Roberto era que fazia, final do Roberto era que fazia uma calma, vamos ter calma com ele, ter paciência. Eu já fui garoto como vocês, sei que não é fácil aturar tal, mas pô, ele tem razão. E aí fizemos um bom time realmente em 89. O Roberto, eu acho que eu tive duas pessoas assim experientes que eu tenho um respeito muito grande. Um é o Luiz Pereira, para mim o melhor zagueiro que eu pude jogar com ele. É absurdo que com 36 anos que ele fazia, era absurdo. Depois foi o Roberto. O Roberto era um cara extraordinário, ajudava a gente em termos de engrandecer o nosso trabalho, sabe, de poder nos dar caminho. A única coisa que eu não tinha era a força que ele tinha para bater na bola, porque ele batia tão bem na bola e forte, cara. Nunca vi aquilo. Nossa, teve uma vez que eu tava treinando ele, o gigante era o Sidmar. E ele batia 10 fotos, fazia 11. Aí o gigante não chegava, cara, e eu fiquei atrás do gol enchendo o saco do gigante nesse dia. Braço de urso, tal, não sei o quê. Aí eu acho que a última bola, ele acho que tava com o saco cheio, não tava aguentando mais, cara. Ele falou assim, eu vou pegar e vou te dar uns fantis cheios de porrada. Puta, o Roberto bateu lá no ferro, ela flap. Quando ele fez isso, rapaz do céu, eu falei, ih, mão de urso, braço de urso. Jesus amado. Ele saiu atrás de mim, cara, tinha que atravessar o campo. Segura ele. Se ele me pega, ele me mata, cara. Ele me matava, pelo amor de Deus. Mas de tanto de encher o saco dele, o Roberto batia demais, cara. Eu falei, uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, Roberto, mas como é que faz isso? Ele falou, é simples, põe a bola aqui, pede apoio no lado, pum, e bate. Simples. Eu falei, tá, mas sua bola, ela cai, cara. Ele falou, então, você bate assim, ela cai. Eu falei, vai caçar sapo, Roberto. Pensa que é assim, fácil, mas aí ele falou, é muito treinamento e tal, e eu tenho um dom, ele tinha realmente o dom de bater da bola, ele tinha uma força na perna que não, que eu falei, é o que falta, todo atleta tem que ter, se não tiver, já pode esquecer de ser atleta. E então ele batia forte demais, a bola dele tinha uma força, uma velocidade, parecia que dava pro goleiro chegar, mas nunca dava, cara, é impressionante. Fizemos também um bom ataque lá em 89. Então, esses foram os dois caras mais velhos que me mostraram que era realmente ser atleta de futebol. Verdade. Além da Portuguesa, você passou logicamente por grandes clubes, Atlético Mineiro, Santos, enfim, Fluminense, mas eu gostaria de lembrar, Palmeiras, aí que eu queria chegar, relembrar uma passagem, essa passagem pelo Palmeiras, porque até para quem é mais novo, está assistindo o nosso programa, Palmeiras lá nos anos 80 teve uma fase difícil, terrível.
Como é que era jogar naquele Palmeiras que estava na fila, um jejum de 16 anos, Jorginho? É, é totalmente ao contrário do que é hoje. Sim. Imagine o inverso do que é hoje. Não ganhava, a torcida queria bater na gente todo jogo. A famosa turma do amendoim, né, que tinha? Pô, mas, cara, não, mas e as uniformizadas? Pô, teve um dia que nós tava chegando, os caras deram de vara na nossa cabeça. Eu era pequenininho, entrei assim perto do Ivan, fiquei embaixo do Ivan, o goleiro, ele dava nele, eu falava assim, vai. Ele falou, pô, mas tá acertando em mim. Eu falei, o problema é seu, se vira, quem manda você ser alto. Mas era muito difícil, cara, porque parecia que a bola não entrava, tinha alguma coisa, não é possível. Eu lembro de uma jogada, nós perdemos 1-0 pro Botafogo, do Rio. Rapaz, eu saí driblando todo mundo, no meio campo, assim, eu driblei uns 4, 5. Veio o goleiro, tirei dele, aí falei, agora o gol tá livre. Quando eu fui bater, cara, ela pegou num buraco, o goleiro era o Wagner. Ela pegou num buraco, eu saí aqui pela meia esquerda aqui, então eu tirei dele aqui, fiquei só aqui. Quando eu bati com o lado de fora do pé, ela pegou no peito do pé, cara, e saiu aqui pro lado esquerdo aqui, como se eu tivesse colocado a bola para fora. Eu falei, meu Jesus amado, rapaz do céu, como é que pode isso? Ainda logo depois eu cruzei com o Bebeto falou, rapaz, que gol que você ia fazendo, hein? Ainda bem que você não fez, né? Eu falei, Bebeto, aí você vai lá e faz 1-0. Pronto, aí os caras querem me matar mesmo. Aí, a torcida quer me matar. Então, o Palmeiras naquela época, cara, parecia que pagava um preço caro, sabe? Mas se você for comparar o Palmeiras de hoje, né? Eu acho que quando você tem um time que é bem administrado, o que é administrado, Elias? É você poder saber usar bem o dinheiro, é você ter uma diretriz de conduta, sabe? Não é qualquer coisa que vem de fora que abale. Você tem certeza daquilo que você quer e você cobra de todos os profissionais verdadeiro profissionalismo. Não é o amigo que está lá, Sim. Entendeu? Então, não é meu braço direito, não é meu... Não. São pessoas profissionais que queiram melhor na sua profissão, que queira ganhar bem, que queira fazer com que a sua empresa cresça. Hoje o Palmeiras é uma empresa. Eu vejo assim. Sim. Como o São Paulo foi lá atrás, São Paulo era administrado dessas formas. Então eu acredito nisso. Você tem que deixar de ter muitos amigos e colocar pessoas capacitadas para que isso possa acontecer. Ou seja, o atleta não adianta ele ir lá reclamar do treinador pro executivo, que o executivo vai falar, já se olhou no espelho? Você já viu se você está fazendo o que deve ser feito? Não tem que passar a mão na cabeça, você entendeu? Se você não está satisfeito, você pega o barco, segue, vai viver sua vida e beleza, e nós aqui vivemos a nossa. Sim. Então, não adianta chorar. Não tem colo de mãe. Tem profissionalismo. Eu acho que hoje o Palmeiras chegou num patamar desse nível. Por isso que está conseguindo isso, né? Então, o Palmeiras naquela época não tinha, era complicado, né? Nenhum clube tinha esse aí. São Paulo acho que foi um da vanguarda que conseguiu isso, né? Foi o time primeiro a ter CT, essas coisas todas, né? Então, o Palmeiras hoje é uma potência. Eu acho que ele não deve nada aos times de fora, a não ser, claro, a capacidade da moeda Sim. ser mais forte lá fora. E aí você tem os melhores jogadores lá fora que você pode ter. Tanto é que já está vendido alguns garotos da categoria são vendidos porque não tem como segurar. Sim. Não tem como poder financeiro para segurar. Então o Palmeiras talvez não seja um dos maiores clubes do mundo nesse ponto por causa da parte da moeda. Mas para mim é um dos maiores clubes hoje do Brasil e consequentemente, se tivesse guardando as devidas proporções, fosse disputar europeu, com jogadores que ele já produziu, já vendeu, ia ganhar o Mundial com a maior tranquilidade possível. Verdade. Quando você trabalhou no Palmeiras como treinador, auxiliar e treinador, se não me falha a memória, você pode até me corrigir, em 2009. Isso. Já tinha naquela época essa ideia de gestão no Palmeiras? Então, cara, quando eu cheguei lá em 2007... que eu cheguei para ser coordenador no Palmeiras, computado pelo Zé Gilberto e o Toninho Cecílio.
E eles tinham já um plano, foi ali que começou o negócio da ideia da arena, né? Uhum. Foi naquele 2007, 2008 começou isso. Com o seu Della Monica, o presidente, depois o Beluso, veio mais forte, e os conselheiros foram fundamentais nisso para poder fazer o Palmeiras hoje. Eles tiveram uma visão muito grande, muito lá na frente. Tiveram problema, claro, para não passa no conselho, porque Sim. ia ficar tantos anos a W Torre tomando conta, como é que é absurdo, tal, enfim. Mas aí, com a capacidade de inteligência, de negociação, eles entraram num acordo. E depois o Palmeiras passou um perrengue, né? Porque não tinha Sim. estádio, teve problema. E aí eu acho que tem uma pessoa que foi importantíssima, que foi o Paulo Nobre. O Paulo Nobre ajudou o Palmeiras muito, senão o Palmeiras estava perdido. Sim, tem até rebaixamento no meio desse caminho, né? Sim, e aí o Palmeiras, quando voltou muitíssimo forte, e aí foi se ajeitando, se ajustando, as pessoas que entraram, todos os outros presidentes depois do Paulo, foram pessoas fantásticas, e hoje o Palmeiras é a potência que é, graças a essas pessoas que administram bem o Palmeiras. Eu acho que os conselheiros estão felizes, né? Também não estão, também ganhando tudo, não tem como não ser, né? Tudo é verdade. E então eles estão hoje num patamar realmente acima. Isso é minha única coisa é que eu não sei se eles vão se preparar o dia que o Abel sair, se eles vão ter alguém com essa capacidade, e se cobrarem do cara que o Abel está fazendo, aí eles vão se perder, porque vai ser quase impossível fazer tão quanto ele está fazendo. É verdade. Bom, o exemplo está próximo, quase próximo, que o próprio Flamengo, do Jorge Jesus, em 2019, quando ele saiu, o Flamengo, lógico, conquistou títulos, mas ainda troca de treinador como troca de camisa, né? Olha, eu vou falar uma coisa, eu não dá para comparar o trabalho do Jorge Jesus com o do Abel, eu não consigo ver, porque o Abel é muito tempo. O Abel, ele montou e desmontou o time, e o Jorge Jesus pegou um time montado pelo Abel, pelo nosso Abel. Sim, Abel Braga. E ainda tomou uma porrada, depois ele ficou um mês, se não me engano, teve uma Copa do Mundo, ele ficou um mês treinando, colocando as ideias dele, e com jogadores de nível acima, né, jogadores muito bons. Então, tanto é que várias vezes me convidaram para programa, Jorge, o que você acha do Jorge Jesus? Eu falei, vou saber o dia que ele sair. Aí ele foi para o Porto, falei, agora nós vamos saber quem ele é. Não conseguiu. Foi lá para o outro lá, também não conseguiu. Então, quer dizer, o Abel não, o Abel ficou, veio aqui, ficou, tá aí, mas também não sei quando sair, se ele vai conseguir manter isso aí, entendeu? Em outro lugar. Então, porque muitas das vezes você está indo bem, vai embora, e vai embora. Mas a capacidade do Abel hoje, para mim, é muito melhor e muito maior do que a do Jorge Jesus. Verdade. Continuando essa trajetória na sua carreira, você conquistou muitos títulos, também no Atlético, no Santos, e nessas conquistas tem posso dizer assim, definir como um grande parceiro durante a sua carreira, que foi o Emerson Leão, até que você destacou no início da nossa conversa. Como é que surgiu essa parceria? Porque aonde o Leão ia, o Jorginho ia jogar. Era a grande peça, talvez, aquele jogador de confiança do Leão. Como é que surgiu essa parceria? Leão, cara. Leão, ele me viu jogando, né? Nós jogamos contra, né? Tive a felicidade de jogar contra ele. E depois quando ele parou, ele estava treinando Palmeiras em 89, aí em 90 ele apareceu na Portuguesa, estava sem treinador, e ele foi convidado e veio. E aí ele também é outra pessoa que eu respeito muito, é um amigo que eu tenho, e um dos melhores treinadores que eu trabalhei. Né? Eu vendo hoje as pessoas, quando os caras falam 4-3-3, que os pontas vão até a linha de fundo, volta para acompanhar as linhas e tal. O Leão já fazia isso lá atrás conosco. Você tinha que ir e voltar, cara. Era bravo. Então, o Leão eu conheci na Portuguesa. Aí teve a minha venda para o Palmeiras, numa negociata. E depois eu vim encontrar o Leão de novo. Eu estava no Juventude quando ele apareceu. 95? 95. E aí eu já não estava mais jogando de beirada, estava jogando na meia. Nossa, deu uma confusão danada, porque ele queria que eu jogasse na beirada e falei,
Por isso que você tá aí, ó, longe. Se você tiver jogar na sua, eu falei, não. Ele falou, mas como é que você vai jogar na beirada? Eu falei, tá bom, meu, posso até fazer, mas não vou te fazer igual era. Meu negócio é a meia. Na realidade, Leão, eu tinha que ter começado na meia. Não, mas aqui você vai jogar assim. Tudo bem? Tudo bem. Porque na meia lá ele tinha o Adriano, que era de São Paulo, que tinha o Cuca. Né? E tinha mais um. E tinha um menino aparecendo, tá aqui. Não, o Laurinho. O Laurinho, mas... E tinha o Giancarlo. Aí, rapaz, eu comecei de beirada, eu tive uma contratura e fiquei uns 2 jogos fora. Aí quando eu voltei, ele falou, ó, Mauricinho tá bem, não vai poder, você não vai jogar mais, você vai ter que ficar fora. Eu falei, tudo bem, só tem o seguinte, não me coloca pra eu jogar na beirada, eu vou na meia. Pô, mas já falei pra você, falei, não, você quer? Eu vou na meia. Eu fico fora do treino, mas eu vou na meia. Tá bom. Aí arrumou um lugarzinho lá, nós treinamos. Aí no jogo, nós estávamos fazendo um coletivo. Aí eu enchia o time dele de sacola, ele tava acho que 3 pra nós. Tinha feito os 3. Ele bravo pra caramba, maluco. Então, daqui a pouco eu falei pra ele, pô, para o treino e conversa com os caras. Para o treino e fala com os caras. Para o treino e fala com os caras. Quando eu falei a terceira vez, ele apitou, falou, ó, o treinador de vocês está aqui, ó. Eu falei, deu uma crise de riso, cara. Deu uma crise de riso. Mas ele parou o treino, né? Aí foi tomar uma água, tal, voltou, me deu a camisa e falou, agora eu quero ver o que você vai fazer do meu lado. Tava adivinhando, né? Aí nós viramos o treino. Dali em diante, foi embora. Tava adivinhando. Aí nós fomos bem, cara. Aí nós fizemos uma campanha boa com o Juventude, né? Campeonato Brasileiro, sim. E aí ele gostou. Tanto é que depois dali eu virei e falei, ó, tô indo embora, não vou renovar. Ele falou, também não, tal. Eu falei, até a próxima, né? Ele, legal, até a próxima. Aí eu fui embora. Aí eu acertei com o Paulista de Jundiaí. Era Lozano Paulista, pagava bem. Isso. Aí eu fui pra lá perto de casa, falei, eu vou e volto. Aí ele me liga. Pô, tô aqui no Atlético. Eu falei, não, vou não. Aqui eu recebo, aí eu não recebo, não vou. Nossa, tava em viva voz. Tava morto, os caras tudo ouvindo, o diretor ouvindo, eu falando que não recebo. Enfim, aí ele foi pro Japão, não me levou. Falei, o homem ficou bravo, não me levou. O Atlético quis me levar, pra lá não. Aí ele foi embora, ficou, eu voltei do Santo André, aí fui pro Santo André em 97, com o finado Tata, que era meu amigo. Pô, Jorge, vem aqui. Eu falei, putz, tá bom, vem aqui. Aí nós fizemos um time bom, cara. Bom. Eu tinha 32, o Bigu tinha 34, o Ramos tinha 32, Serginho tinha 31. Nós fizemos um time de uma idade avançada, mas fizemos um time maravilhoso. Aí o Leão voltou, nós estávamos nas finais do campeonato. Aí o Leão estava no Atlético, o Atlético tinha tomado já 3 porradas. Aí ele me ligou, falou, como é que é? Você vem comigo aqui? Eu falei, não, acertei com o Bahia. Ele falou, desfaz o negócio. Falei, você tá maluco, né? Ele falou, não, você não vai deixar um amigo, não. Você já me deixou na mão lá no Atlético Paranaense. Eu falei, Leão, puta merda. Como é que você quer fazer, cara? Ele falou, não, se vira aí. Liga lá pro Maracajá, liga pra ele lá e fala que você não vai. Acabou que um amigo te convidou e você não pode deixar esse amigo na mão. Tá bom. Falei pra minha esposa, bem, eu vou fazer isso, hein? Ela falou, você que sabe. Falei, então tá bom. Aí falei, nossa, o Maracajá queria me matar. Nossa. Imagina. Se ele me pegasse, ele me dava um fim, cara. Ainda bem que eu morava em São Paulo e ia na Bahia, senão eu tava morto. E aí terminei indo pro Atlético com ele, cara. E aí nós fizemos uma campanha boa, nós disputamos ali 3 torneios, né? Foi o Centenário que nós ganhamos em cima do Cruzeiro, a Comebol que nós ganhamos, né? E o brasileiro, que nós ficamos aí entre os 8 melhores aí, né? Então, foi um campeonato muito gostoso de se jogar. Eu fui pra lá em agosto, final de julho, agosto, setembro e outubro. Eu joguei 3 meses no Atlético, parecia que tinha jogado 10 anos, sabe? Que é uma torcida também maravilhosa, que eu tenho um carinho absurdo
uma gratidão muito grande para o Atlético, porque 32 anos, eu estava 5 anos jogando em times menores, porque quando eu saí do Palmeiras, eu só joguei nos times menores, né, de capacidade financeira menor. E aí o Atlético me abriu a porta, os caras confiaram no Leão, confiaram no meu trabalho, e eu voltei a vestir uma camisa de um time grande mesmo, como foi a dele, depois Santos e Fluminense, né? Então, quer dizer, eu agradeço muito, eternamente, esses clubes, né, que eu joguei, todos eles que eu joguei, os 14 clubes que eu joguei, mas cada um tem seu carinho, porque o Atlético foi um time que eu não esperava mais voltar em time grande, né, porque 32 anos no Brasil, já tudo que passa dos 30 já não serve, né, até porque eu entendo, hoje eu sei disso, porque é diferente você jogar na Europa, no frio, você jogar aqui com 30 e poucos anos, você jogar num calor danado, o desgaste é maior, recuperação demora, porque o desgaste é muito grande, entendeu? Então eu entendo isso. E hoje, principalmente hoje, que é força pura, né? A velocidade é absurda, então. Mas naquela época também a velocidade era grande. O futebol não era tão intenso como é hoje, mas sempre foi rápido. Então eu tenho essa consciência de que eu não iria mais jogar aí. No entanto, eu tive essa felicidade de jogar em 3 clubes aí maravilhosos, que são, depois dos 32, que são Atlético, Santos e Fluminense. E Fluminense. Eu lembro até daquele Santos de 99, treinado pelo Leão, que era o time que corria, era intenso aquele time, né? Chato, hein? Time chato, cara. Então, naquela época ali, ó, ele jogava quando nós chegamos, jogava Anderson Lima, isso. Sandro, Ronaldo e Dutra. Aí, Marcos Assunção, Narciso, eu, Caico, Caio e Miller. Caio Ribeiro. Aí depois o Caio foi embora, chegou o Viola, o Miller foi embora, chegou o Lúcio, o Caico foi embora, chegou o Alessandro. Depois o Aristizábal. Nossa. Saiu o Dutra, veio o Atirson. Veio a Tirso e Lúcio do Flamengo, vieram para nós. Foi Marcos Assunção para lá. Aí ficou meio campo eu, Narciso, e chegou o Claudio Miro. O Claudio Miro chegou como zagueiro, depois terminou vindo como volante. Aí ficou esse time aí. Aí na frente ficou o Alessandro, o Lúcio e Viola. Depois o Alessandro saiu e entrou o Aristizábal. Ia ser um outro timaço. Qualquer um dos dois jogando era absurdamente maravilhoso, né? Com esses dois aí é fácil de pifar, né? Deixar na cara do gol. Rapaz, nosso time era... Eu estava até outro dia conversando com o Biro, o Biro é meu auxiliar, jogou comigo no Palmeiras. Sim. Nós estávamos conversando, né? E eu falei para ele, poxa, hoje tá tão difícil de você pegar um cara de enfiar um 3 dedos. Falei, só porque eu falei, o Arrascaeta fez agora no jogo contra o Fluminense. Aí ele falou assim, eu falei, o Biro, eu vejo os lances hoje, né? Esses caras jogando em linha. O Alessandro, ele tinha uma facilidade de entrar em diagonal, assim, né? E no jogo contra o Palmeiras, nós empatamos no Palmeiras 1-1 no Morumbi, à noite, ou foi domingo à tarde? E o time tava difícil, o Filipão fazendo aqueles defesa pesada, ninguém conseguia entrar e não tinha espaço, tal. Tava difícil de sair jogando lá de trás. Aí uma hora eu fui lá atrás, peguei a bola assim, enfiei um 3 dedos pro Alessandro, que entrou na diagonal nas costas da zaga. Já entrou dominando, saiu veloz, ele pumba, caixa. Falei, caraca, como faz falta hoje você ter um cara que você possa entrar no tempo certo e você fazer a velocidade, né? Tem cara com isso. Mas hoje tem bem menos. Você vê que o Gabigol tem muita facilidade para isso, né? Mas você pega hoje os outros é difícil, não tem, cara, essa percepção. O Guedes tem no facilidade no Corinthians, e o
Acho que o Dudu, se não me engano, o Dudu também entra bem na diagonal. O problema é que ele não tem um lançador, né? Não tem um cara dele, é tudo no chão, né? Então, hoje em dia, isso daí é primordial, porque quando eles fecham daquele jeito ali, você tem que ter um passe por cima, ou bem enfiado a bola. E hoje é só os grandes clubes mesmo que tem, os outros tem muita dificuldade para isso. E você não tem como fazer, porque muitas das vezes é da natureza do cara, né? Porque os caras falam, Jorge, a gente ensina. Não, ensina até a mecânica da coisa, você ensina. O problema, filho, é que uma hora seu cérebro vai ter que pensar e decidir e executar da melhor maneira possível isso aí. Aí não é ninguém que ensina, filho. É a tomada de decisão, né? Quando é a máquina lá dentro, né, que você desenha a jogada, aí você tem o passe certo, preciso, o momento certo, porque tudo é tudo sincronizado. Você tem que idealizar a jogada, você tem que ver, você tem que enxergar, aí você tem que ter o tempo, a distância, a velocidade da bola, né, a força que você vai colocá-la, para que possa ser um passe perfeito, ou 1 metro na frente, ou no pé do cara, ou ela um pouco mais lenta, um pouco mais rápida, enfim. Isso só quem vai saber é o seu cérebro numa bola em movimento, numa pressão psicológica absurda, né, uma pressão do adversário em cima. Isso não dá para ensinar, isso nasce com o cara. Mas hoje tem um monte de criador que fala que dá. Bom, então... Bom, mas aí... Então, essas são as coisinhas que eu acho que o Leão já fazia o futebol hoje lá atrás, né? Apesar que eu acho que não muda. Porque você tem os sistemas hoje, Elias, que desde quando eu me conheço por gente, são os mesmos sistemas, não muda. O que mudou realmente foi mais a intensidade e a potência dos atletas. Isso mudou muito. Isso é muito, porque a maioria deles hoje tem, e atleta que é lento tem mais dificuldade, a não ser que seja um ganso da vida que é bem rodeado por bons atletas. Mas senão não consegue jogar. É verdade. Jorginho, para encaminhar o nosso papo, já 52 minutos de conversa, mas é maravilha. Quem tem história não adianta, passa o tempo rapidinho. Para encaminhar o nosso papo, o marcador mais difícil que você enfrentou? Mazinho. Teve vários. Mazinho lateral? Mazinho lateral? Que depois foi para segundo volante. Foi o cara que eu mais tive dificuldade. Ele e o Vladimir no Corinthians. Vladimir lateral? Foram os dois que o Vladimir se driblava, ele achava que estava absoluto, ele vinha lá, dava um carrinho, fazia desgramada. Não dava. E o Mazinho era uma força absurda. Entendeu? Então, e os outros não, os outros até que tinha muita facilidade como de beirada. Uhum. E de meia, de volante assim, que eu tive uns volantes que era... Não que eu tinha dificuldade, porque o campo era maior, o meio eu tinha mais espaço. Sim. Dificilmente alguém me parava, mas tinha uns caras que batia assim no tornozelo da gente doído, né? O Dinho era um que era do Grêmio, né? Ele, nossa, mastigava. Meu próprio amigo e grande amigo, capitão, beliscava o meu tornozelo que só. Depois eu joguei com ele de novo na Portuguesa Santista. Nossa, que cara extraordinário. É um amigão que eu tenho. Dinho, capitão. O Galo. O Galo também gostava de beliscar o tornozelo da gente. E o Fubá. Finado Fubá. Gilmar Fubá. Então, homenageamos esses dias no nosso canal. Nossa, eu joguei com ele no Fluminense, uma pessoa extraordinária. Uhum. Nossa, eu tinha até dó dele, mas é extraordinário, cara. Grande figura, grande personagem. Tinha um cara que batia também, que era o Fabinho, que jogou comigo no Fluminense, sabe? Que é jogo do Flamengo, no Cruzeiro. Sim, jogou no Grêmio. Magrinho, mas beliscava a gente também, né, sabe? Esses foram os que mais bateram. Agora, na beirada, foi mais esses mesmo. Apesar que teve um que na beirada que uma vez eu virei pra ele e falei assim, rapaz, se você acerta essa cotovelada em mim, não ia sobrar nada desse rosto feio aqui, viu, filho? Que era o Miranda, que jogou no Guarani. Ele adorava de fazer quando ele deu aqui, eu passei por baixo. Duas pessoas assim, ele e o finado Rincon. O finado Rincon também, uma vez Corinthians e Santos, eu falei, ô Rincon, você tá maluco?
Ele falou assim, ô, Dildinho, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Você ia me arrebentar, eu ia te matar, negrão. Nossa, deu risada. Ele olhou pra mim e falou assim, que esse tamanho? Ai, que era gente boa também, viu, cara? Putz, gente boa demais. Gente boa demais. Saudoso, Rincon. Era uma pena, né? É verdade. Um gol inesquecível? Cara, eu acho que todos os gols para mim foram bem marcados, mas tem um gol que eu fiz pelo Santo André, que eu acho que não tem em vídeo, né? A maioria dos gols do Santo André não tem em vídeo. Na Francana. Foram dois. Um no Paysandu e um na Francana. Os dois foram bem parecidos. O da Francana eu saí também da intermediária nossa, já no final do jogo, morto, tava um bagaço. 45 graus, a grama do meu tamanho. Eu saí driblando aqui, da intermediária o goleiro adiantou e eu pau e tirei dele. E o outro do Santo André, e o do Paysandu também, saí driblando todo mundo, o goleiro saiu, eu só encobri. O gol que eu ia fazendo contra o Botafogo pelo Palmeiras, eu terminei fazendo contra um time lá do norte do Pará, lá, quando eu joguei no Paysandu. Mas foram os gols mais, assim, que eu admirei, que foram golaços, né? E eu tem um da São Paulo contra o Vasco. Foi uma meia bicicleta no 2-1 Vasco Portuguesa em 83. 83. Que maravilha. Jorginho, muito obrigado por bater esse papo com a gente aí, quase uma hora de muita história. Agradecer a parceria aí da Tudo Assessoria, que fez esse meio campo aí para que a gente pudesse bater esse papo, ter essa resenha. E, logicamente, vou chamar mais vezes aí para ouvir mais histórias do Jorginho. Não, Elias, eu que agradeço o convite. Realmente as meninas da Tudo são... O Oliveira é gente boa, mas as meninas deles são sensacionais, cara. Essas duas meninas aí são extraordinárias, né? Então agradeço a você pelo convite e a elas por todo o carinho que elas têm comigo, viu? Obrigado mesmo de coração. Que maravilha. Conversamos com o Jorginho. Boa sorte no trabalho no Juventus, hein? Boa sorte no trabalho também. Seja feliz no seu programa. Parabéns. Valeu. Conversamos com o Jorginho. Programa Preleção. Volta na próxima semana. Assim, bate-papo descontraído sobre futebol, sempre com um grande convidado. Grande abraço, Jorginho. Abraço.